Oi, crianças do Infantil 5, tudo bem com vocês? Estão preparados para a aula de hoje? Vamos lá? Hoje nós vamos usar o nosso livrinho Explorar em Atividades 2, página 27, o 2 e o 7. Nesta folhinha de hoje, nós vamos perceber que o nosso país, que é o Brasil, ele tem uma mistura de culturas, do jeitinho que nós somos diferentes um do outro, e também a forma que falamos a nossa língua. Nós falamos no Brasil o português, como nós estamos falando agora. Só que será que no nosso país só é falado português? Não, existem outras línguas e nós vamos conhecer aqui nesse texto que se chama Todas as Línguas do Brasil. Vamos ler junto com a Pro? Com o dedinho indicador de vocês, coloquem sobre a letrinha A, aqui na parte de baixo. Conforme a Pro vai lendo, eu quero que vocês vão acompanhando com o dedinho. Vamos lá? Aqui no Brasil, são faladas tantas línguas. Hoje são mais de 200. Isso porque o nosso país é resultado da mistura de diferentes povos. Portugueses, espanhóis, franceses, alemães, holandeses, italianos, árabes, japoneses. E tem os africanos que também são muitos. Todos esses povos se misturaram e formaram o povo brasileiro. Com tantas origens diferentes, seria fácil falar uma língua só? Não, né? Então, olha só. O nosso país é como se fosse uma sopa. A mamãe, quando vai fazer a sopa, ela não coloca um monte de ingrediente? Batata, cenoura, feijão, macarrão, cebola, coloca um monte, carninha. Então, a sopa fica bem recheada com bastante ingredientes. O nosso país é como se fosse uma sopa. Tem uma mistura de povos. Tem povos que temos aqui franceses que falam francês. Nós temos povos americanos que falam inglês. Nós temos árabes, nós temos japoneses, um monte de povos diferentes no nosso país que falam diferentes línguas. Vamos observar. Olha a turminha coque falando bom dia em diferentes línguas. Vamos conhecer? Coloca o dedinho aí no J, o ruivinho. O J, ele está falando bom dia em português. Como se fala bom dia na nossa língua? Bom dia. Então, o J está falando no balãozinho da fala, bom dia. Já a Beth, que é a roxinha, ela está falando em espanhol. Como será que fala bom dia em espanhol? Vocês sabem? Olha só, começa com a letrinha B. Bom dia em espanhol se fala buenos dias. Parecido com o nosso bom dia no português, né? Então, em espanhol se fala buenos dias. Já a Azula, a azulzinha, ela está falando em inglês bom dia. Como se fala bom dia em inglês? Vocês sabem? Isso mesmo, good morning. Aproximone, não sempre fala hello class, good morning. Então, ela está falando bom dia em inglês. Já o Leco, que é o verdinho, ele está falando em francês, que começa com a letra B, que é bonjour, que é em francês, quer dizer bom dia. Então, olha que legal. Diferentes tipos de falar bom dia, certo? Agora, nós vamos virar a folhinha na página 29, o 2 e 9, e nós vamos ter que conhecer algumas palavrinhas que surgiram através dos índios e dos africanos. Então, nós vamos conhecer palavras de origem indígenas e africanas. O que é a origem indígena e africana? Quer dizer que foram inventados pelos índios e pelos africanos. Agora vamos pensar. Você conhece alguma palavra que foi criada pelos índios? Será que você conhece? E pelos africanos? Será que vocês conhecem? Vou falar uma coisa para vocês. Nós usamos no dia a dia tantas palavrinhas indígenas quanto africanas. Só que muitas vezes nós não sabemos que foram os índios e os africanos que criaram.
Vamos conhecer alguma dessas palavrinhas? Enquanto a Pro vai colocar aqui uma imagem sobre palavrinhas indígenas e africanas, peça para o adulto que estiver com vocês irem fazendo com uma régua linhas nessa folhinha. Por quê? Aqui está pedindo para colarmos palavrinhas indianas, africanas e indígenas. Só que nós não vamos colar. Vocês vão escrever no punho de vocês, com a mãozinha, essas palavras indígenas e africanas, tá bom? Então, peça para o adulto fazer várias linhas como a Pro fez, ó. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês uma tela para vermos essas palavrinhas. Olha que legal! Aqui nós vamos conhecer muitas palavrinhas. Pro, mas só tem essas palavras? Não, existem muitas outras palavras. Só que não iria caber todas essas palavrinhas nessa folha. Por isso que a Pro selecionou apenas pouquinhas palavras. Eu escolhi 1, 2, 3, 4 palavrinhas indígenas e 1, 2, 3, 4 palavrinhas africanas. Vamos lá conhecer elas? Então, vocês vão pegar o lápis grafite de vocês e a borrachinha. Vocês vão ter que escrever em cima da primeira linha. Na primeira linha, vocês vão ter que escrever indígena. Vamos conhecer essas palavras indígenas? A primeira palavra indígena que vocês falam bastante, vocês adoram, é um alimento. Esse alimento, ai, com um filminho, é tão gostoso. Vocês já sabem o que é? Começa com P, termina com A. Pipoca! Isso mesmo, a palavra pipoca foi criada pelos índios. Olha outra palavra que eu acho que vocês conhecem. Também é um alimento. Começa com P, termina com A. Paçoca. A próxima palavra é sobre um animal. Começa com J e termina com E. Jacaré também é uma palavra indígena, foram criadas pelos índios. Os índios criaram bastante nomes de animais. Capivara, cutia, tucano, o nome de pássaros foram criados todos pelos índios. Olha que legal. E a última palavra que a Pro escolheu para escrevermos é um brinquedo indígena, que é a peteca, certo? Então, vocês vão ter que escrever aí na linha a palavra pipoca, paçoca, jacaré e peteca, ok? Terminando de escrever essas palavras indígenas, nós vamos escrever agora palavras africanas, que foram criadas pelos africanos lá na África. Vamos conhecer essas palavrinhas? A primeira palavrinha que a Pro escreveu aqui começa com F e termina com A. Também é um alimento, que é a farofa. A farofa é um nome africano, foi criado pelos africanos. Mas os índios comem bastante farofa também, tá bom? Então, o nome foi criado pelos africanos, porém, a farofa também é consumida pelos indígenas. E por nós também, né? Porque eu adoro uma farofinha no churrasco, hein? Próxima palavra. Também é um alimento. A mamãe usa para fazer polenta. Quem que gosta de comer uma polenta, hein? Esse alimento criado pelos africanos começa pelo F e termina com A. Fubá. A palavra fubá veio lá da África. Olha que legal. Próximo alimento. Lembra que nós trabalhamos paladar? O amargo. Esse alimento aqui, o jiló. Começa com J, termina com O. E por último, é um instrumento musical. Usado bastante na capoeira, que é usado bastante pelos africanos, que é o berimbau. Berimbau é um instrumento musical. Começa com B, termina com U, que também foi criado pelos africanos. Então, o que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo da Pro Tereza e vocês vão copiar todas essas palavrinhas aqui na folhinha que vocês fizeram aí as linhas. Olha só os amiguinhos aqui que vieram na escola.
A Pro pegou uma apostila para vocês verem, ó. Eles escreveram certinho, tá bom? Façam com calma. Não precisa fazer letra de gigante. Faça uma letra que caiba no tamanho da linha. Bem bonito, ok? Terminando, hoje nós temos tarefa. A tarefinha de hoje nós vamos fazer na página 27 do livrinho Explorar para Casa 2. Nesta folhinha, nós vamos relembrar algumas palavrinhas que usamos somente vogais. Só que tem as ações dessas palavras, o que os personagens estão fazendo, que representa o som dessas palavrinhas. Então, lembra que nós falamos que esses balões representa que o personagem está falando. Então, esse balãozinho aqui representa a fala. Quer dizer que a Lina está falando alguma coisa. O Tutu está falando alguma coisa ou se expressando, né? Uma forma, parece que é do quê? De dor. E aqui o Plug, ele está pronunciando algum sonzinho aí. Qual será o som que um Plug faz, que é um cachorrinho? Vamos descobrir? Então, aqui na parte de cima, nós temos 3 palavras, ó. 1, 2, 3. Nessa primeira palavrinha, vamos ler com a Pro, que está escrito? O-i. Então, aqui está escrito oi. Já aqui está escrito u-i. Ui. E aqui, a-u-au. Au-au. Agora, vamos pensar. Nessa imagem, quem dos personagens está dizendo oi? Quem será que está falando oi? Será que é a Lina? Será que é o Tutu? Ou será que é o Plug? Pensem aí. Pensaram? Eu acho que vocês acertaram. Então, vocês vão ter que escrever dentro do balãozinho do personagem quem está dizendo oi, ok? Lembrando que depois do oi, nós temos esse ponto aqui, que é um risquinho e uma bolinha embaixo. Esse ponto se chama ponto de exclamação. Quer dizer que ela está falando oi com vontade. Oi! Então, quer dizer que ela está falando com emoção. Se chama ponto de exclamação, ok? Então, vocês têm que fazer o ponto de exclamação também. Agora, a próxima palavra. Quem será que está dizendo ui? Ui! Quem será? Está falando ui com vontade também. Por isso que tem um ponto de exclamação. Vocês vão ter que escrever ui dentro do balãozinho. E agora, quem está dizendo au, au? Muito fácil, né? Então, vocês vão ter que escrever dentro de todos os balões. Olha só, nós temos 1, 2, 3. Então, vocês vão ter que escrever au, 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 au. Combinado? Muito fácil, né? Mole, 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 como gelatina. Terminando, mandem uma foto para a Pro Tereza, ok? Um beijo, crianças, e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau!